Olá pessoal, meu nome é Caio Oliveira. No vídeo de hoje veremos uma matéria mexicana falando sobre o programa nuclear brasileiro e como isso é um assunto delicado para o governo americano. Vamos para o vídeo. Imagine por um momento que existe um país na América Latina com capacidade de construir armas nucleares e ninguém está falando sobre isso. Esse país existe e está mais perto do que você imagina. O Brasil, a maior nação da América do Sul, vem desenvolvendo tecnologia nuclear há décadas, sem que o mundo preste muita atenção. Enquanto todos olham para o Irã, algo muito maior está acontecendo no hemisfério ocidental. Documentos desclassificados da CIA revelam informações que mudariam completamente sua perspectiva sobre a geopolítica mundial. Os Estados Unidos vêm monitorando o programa nuclear brasileiro com uma preocupação ainda maior do que tem em relação ao Irã. Por que um país conhecido pelo carnaval e pelo futebol gera tanta inquietação em Washington? A resposta tem a ver com capacidades tecnológicas que o Brasil desenvolveu em segredo por mais de 40 anos. O programa nuclear brasileiro começou oficialmente na década de 1950, quando o país decidiu que precisava de independência energética. Mas o que começou como um projeto civil logo tomou um rumo completamente diferente. Durante a ditadura militar brasileira, que durou de 1964 a 1985, o governo iniciou um programa paralelo e classificado. Esse programa tinha um objetivo bem diferente de simplesmente gerar eletricidade. Os militares brasileiros queriam a bomba e estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para consegui-la. Eles construíram instalações secretas na floresta amazônica, onde cientistas trabalhavam dia e noite. O projeto se chamava Programa Nuclear Paralelo e operava completamente fora do escrutínio internacional. Nem mesmo a Agência Internacional de Energia Atômica sabia da sua existência. Os cientistas brasileiros conseguiram algo que pouquíssimos países alcançaram sem ajuda externa significativa. Eles desenvolveram de forma independente a tecnologia de enriquecimento de urânio por centrifugação. Essa tecnologia é exatamente a mesma que preocupa o mundo quando o Irã desenvolve. No entanto, quando o Brasil conseguiu, a reação internacional foi surpreendentemente silenciosa. Em 1987, o presidente José Sarney fez um anúncio que deveria ter sacudido o mundo inteiro. Ele revelou que o Brasil havia dominado o ciclo completo do combustível nuclear, incluindo o enriquecimento de urânio. Esse anúncio significava que o Brasil tinha capacidade técnica para produzir material para armas nucleares. O Brasil possui a sexta maior reserva de urânio do mundo, estimada em mais de 300 mil toneladas. Isso significa que o país não depende de importações para abastecer seu programa nuclear. A combinação de tecnologia própria e recursos abundantes cria uma situação única. Os Estados Unidos sempre viram a América Latina como sua zona de influência natural desde a doutrina Monroe. A ideia de que um país latino-americano pudesse desenvolver armas nucleares representa um pesadelo geopolítico. Isso mudaria completamente o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. Ao contrário do Irã, o Brasil tem uma economia diversificada e não depende de um único recurso natural. Isso faz com que as sanções econômicas sejam muito menos eficazes como ferramenta de pressão. Os Estados Unidos têm muito menos opções para controlar o comportamento brasileiro. O Brasil também tem relações diplomáticas estáveis com quase todos os países do mundo, incluindo Rússia e China. Isso dá ao país uma rede de apoio internacional que o Irã simplesmente não tem. Qualquer ação contra o Brasil teria consequências diplomáticas muito mais complicadas. A instalação de Resende, localizada no estado do Rio de Janeiro, é onde o Brasil atualmente enriquece urânio. Essa planta utiliza centrífugas desenvolvidas completamente por cientistas brasileiros, sem assistência estrangeira. O governo brasileiro recusou repetidamente permitir inspeções completas nessa instalação. As autoridades argumentam que revelar os detalhes técnicos comprometeria segredos industriais valiosos. Em 2004, inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica visitaram Resende e foram parcialmente impedidos. O Brasil cobriu partes das centrífugas com painéis para ocultar detalhes técnicos dos inspetores. Esse comportamento gerou suspeitas imediatas na comunidade internacional sobre as verdadeiras intenções do Brasil. No entanto, a pressão internacional sobre o Brasil foi mínima se comparada à que o Irã recebe constantemente. O Tratado de Não Proliferação Nuclear foi assinado pelo Brasil em 1998, décadas depois da maioria dos países.
Esse atraso significativo indica que o Brasil manteve suas opções abertas por muito tempo em relação às armas nucleares. Mesmo depois de assinar, o país manteve certas ambiguidades em sua posição oficial. Analistas internacionais consideram isso uma estratégia deliberada para preservar opções futuras. O Brasil tem algo que o Irã definitivamente não possui: um programa de submarinos nucleares totalmente funcional. O país está construindo seu primeiro submarino de propulsão nuclear, chamado Álvaro Alberto, que está programado para entrar em serviço em breve. Esse projeto exige urânio enriquecido a níveis muito mais altos do que os necessários para usinas de energia civis. A Marinha Brasileira tem sido historicamente a principal impulsionadora do desenvolvimento nuclear do país. Os submarinos nucleares exigem urânio enriquecido entre 20% e 90% para funcionar de forma eficiente. Esse nível de enriquecimento está perigosamente próximo do necessário para fabricar armas nucleares, que é aproximadamente 90%. O Brasil argumenta que precisa dessa capacidade por razões legítimas de defesa marítima. No entanto, a mesma tecnologia poderia ser redirecionada para fins militares ofensivos a qualquer momento. Este vídeo é baseado em pesquisa e fontes disponíveis publicamente. Seu objetivo é fornecer informação, não se opõe a nenhuma posição política específica. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos sempre foi historicamente complicada, marcada por períodos de cooperação e tensão significativa. Durante a Guerra Fria, ambos países colaboraram de perto contra a influência soviética na América Latina. No entanto, o programa nuclear sempre foi um ponto constante de atrito entre as duas nações. Os Estados Unidos tentaram repetidamente limitar as ambições nucleares brasileiras, sem sucesso duradouro. Nos anos 80, os Estados Unidos impuseram restrições à transferência de tecnologia nuclear para o Brasil. Isso só fortaleceu a determinação brasileira de desenvolver capacidades próprias de forma totalmente independente. Os cientistas brasileiros conseguiram superar esses obstáculos por meio de pesquisa nacional intensiva e dedicada. O resultado foi um programa nuclear mais autônomo e, paradoxalmente, mais difícil de ser controlado internacionalmente. A Constituição Brasileira de 1988 proíbe explicitamente o desenvolvimento de armas nucleares para qualquer propósito militar. No entanto, os críticos apontam que as constituições podem ser modificadas por governos futuros com prioridades estratégicas diferentes. A infraestrutura e o conhecimento técnico permanecem intactos, independentemente do que dizem os documentos legais atuais. Uma mudança de governo ou de circunstâncias pode alterar rapidinho a política nuclear oficial do país. O Irã está cercado por países hostis e enfrenta uma pressão internacional constante que limita suas opções diplomáticas. O Brasil, por outro lado, não tem inimigos significativos em sua região e desfruta de relações diplomáticas cordiais com seus vizinhos. Essa estabilidade regional significa que o Brasil poderia desenvolver capacidades nucleares sem provocar uma corrida armamentista imediata. Os países vizinhos provavelmente não responderiam com seus próprios programas nucleares da mesma forma. A economia brasileira é a maior da América Latina e, atualmente, uma das 10 maiores do mundo. Isso significa que o país tem recursos suficientes para financiar programas nucleares ambiciosos, sem depender de ajuda externa. As sanções econômicas que paralisaram a economia iraniana teriam um efeito muito menor no Brasil. Além disso, sancionar o Brasil afetaria empresas americanas que têm investimentos significativos no país sul-americano. O Brasil é membro do grupo BRICS, junto com Rússia, Índia, China e África do Sul, representando uma alternativa à ordem mundial ocidental. Essa aliança proporciona um respaldo diplomático e econômico que o Irã não consegue igualar de forma alguma. Se os Estados Unidos pressionarem demais o Brasil, podem empurrar o país ainda mais para perto da China e da Rússia de forma permanente. Esse cenário representaria um desastre geopolítico para os interesses americanos em todo o hemisfério ocidental. A história do programa nuclear brasileiro inclui colaboração com outros países que também buscavam a bomba atômica. Nas décadas de 70 e 80, o Brasil cooperou secretamente com a Argentina, o Iraque e possivelmente a África do Sul em pesquisas nucleares. Esses vínculos históricos demonstram que o Brasil nem sempre foi o ator responsável que pretende ser atualmente. Documentos desclassificados revelam uma história muito mais complexa do que o governo brasileiro admite publicamente. Argentina e Brasil assinaram acordos de cooperação nuclear em 1991, que incluíam inspeções mútuas de instalações sensíveis.
Esse acordo bilateral foi criado para tranquilizar a comunidade internacional sobre as intenções de ambos os países sul-americanos. No entanto, críticos argumentam que dois países se inspecionando mutuamente não é o mesmo que uma supervisão internacional independente e rigorosa. O sistema atual pode permitir que ambos os países ocultem atividades sensíveis do escrutínio global efetivo. Especialistas em não proliferação nuclear identificam o Brasil como um estado limítrofe, ou threshold state na terminologia técnica. Isso significa que o país tem todas as capacidades necessárias para construir armas nucleares, mas oficialmente ainda não o fez. A distância entre a capacidade atual e uma arma funcional poderia ser medida em meses, não em anos, segundo algumas análises. Essa realidade técnica é o que mantém os planejadores norte-americanos acordados à noite, preocupados. O debate sobre as intenções brasileiras divide os analistas internacionais em campos completamente opostos entre si. Alguns argumentam que o Brasil é um ator responsável, genuinamente comprometido com a não proliferação nuclear global. Outros apontam para a história secreta do programa e a resistência em inspeções completas como sinais de alerta sérios. A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário entre essas duas posições extremas e simplificadas. Os líderes militares brasileiros já declararam publicamente que o país deveria manter todas as suas opções estratégicas disponíveis em aberto. Essas declarações foram interpretadas como um apoio velado para, eventualmente, desenvolver capacidades nucleares militares completas. Embora não representem a política oficial do governo, refletem um pensamento prevente em círculos importantes de poder. A tensão entre a política declarada e as aspirações de certos setores é evidente e preocupante. A geografia brasileira faz com que o país seja extremamente difícil de ser monitorado efetivamente do exterior por qualquer agência. A floresta amazônica cobre milhões de quilômetros quadrados onde instalações secretas poderiam operar sem serem facilmente detectadas. O Brasil já demonstrou durante a ditadura que pode manter programas classificados ocultos por décadas sem vazamento de informações. Essa capacidade de manter segredos representa uma preocupação legítima para aqueles que monitoram profissionalmente a proliferação nuclear global. Os Estados Unidos enfrentam um dilema fundamental quando se trata de pressionar o Brasil sobre questões nucleares delicadas. Pressionar demais pode prejudicar uma relação bilateral importante e empurrar o Brasil para rivais estratégicos do ZEUA. Não pressionar o suficiente pode permitir que o Brasil desenvolva capacidades que eventualmente ameacem interesses vitais dos Estados Unidos. Esse equilíbrio delicado explica por que Washington tem sido relativamente silencioso publicamente sobre o programa nuclear brasileiro. A comunidade internacional aplicou um claro duplo padrão ao comparar o tratamento dado ao Brasil e ao Irã em relação à questão nuclear. O Irã enfrenta sanções devastadoras, ameaças militares e isolamento diplomático severo por causa de seu polêmico programa nuclear. O Brasil, com capacidades técnicas semelhantes ou superiores, recebe apenas menções ocasionais em relatórios rotineiros de não proliferação. Essa disparidade revela mais sobre geopolítica e relações de poder do que sobre preocupações genuínas com a segurança global. O futuro do programa nuclear brasileiro dependerá em grande medida das circunstâncias políticas e de segurança regionais em constante mudança. Se o Brasil perceber ameaças significativas à sua segurança, a pressão para desenvolver armas nucleares pode aumentar dramaticamente. Por enquanto, o país parece satisfeito em manter suas capacidades latentes sem cruzar a linha para armamento nuclear de fato. No entanto, as circunstâncias internacionais podem mudar rapidamente, de maneiras que ninguém pode prever com certeza atualmente. Os cidadãos brasileiros têm opiniões divididas sobre se o país deveria desenvolver armas nucleares eventualmente. Pesquisas mostram que uma parcela significativa da população apoiaria essa opção sob certas circunstâncias de ameaça externa. A opinião pública poderia influenciar futuras decisões do governo se as circunstâncias regionais mudassem drasticamente de repente. Esse fator democrático adiciona mais uma variável imprevisível a uma equação que já é bastante complicada por si só. A pergunta fundamental que devemos nos fazer é por que o mundo ignora o programa nuclear brasileiro enquanto se obseda constantemente com o Irã? A resposta envolve uma combinação complexa de interesses econômicos, alianças políticas e percepções culturais profundamente enraizadas e inconscientes. O Brasil simplesmente não se encaixa na narrativa de Estado perigoso que foi construída com sucesso em torno de países como o Irã.
Essa percepção pode ser perigosamente imprecisa se as circunstâncias mudarem no futuro próximo ou distante. O que exploramos hoje revela uma realidade geopolítica que raramente é discutida nos meios de comunicação de massa convencionais. O Brasil possui capacidades nucleares significativas, motivações históricas complexas e autonomia para agir independentemente de fortes pressões externas. O silêncio internacional sobre esse tema não significa que o problema não exista ou que não seja realmente sério. Significa que o mundo escolheu olhar para o outro lado por razões que têm mais a ver com conveniência do que com segurança genuína. Então, pessoal, o que acharam do vídeo? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixem um like, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.